Então, turma, vamos dar continuidade àquela nossa primeira unidade falando sobre matéria, certo? Só que vamos falar um pouco mais aprofundado sobre os estados físicos da matéria. Levando um pouco para o contexto histórico, né, o homem ele sempre foi muito curioso. Então, desde a Grécia Antiga, né, os filósofos que ganharam grande destaque nessa época, porque eles ficavam se questionando, né? De que as coisas são feitas, né? Perguntas do tipo de onde eu venho, de onde tudo isso vem, como as coisas passaram a existir, sempre foram inerentes à existência do homem. E assim, essa discussão, minha cachorrinha aí, vão desculpando os latidos, porque estou em casa, né? Então, assim, essa discussão, falando sobre cada uma dessas correntes de pensamento, né, dos filósofos que apareceram logo aí no início do estudo da matéria, nós vamos ter na nossa próxima aula. Por hora, vamos focar somente na matéria em si, certo? Então, assim, as perguntas que surgiam de que as coisas são feitas? Por que a água é dessa forma? Por que uma pedra, uma rocha é dessa forma? E por que também existem diferentes texturas? Enfim, para entender um pouco mais sobre tudo isso, nós temos que nos voltar para o conceito de matéria. Tudo que compõe o nosso universo, certo, é chamado de matéria. Mas, afinal de contas, né, o que é que essa matéria é? Qual é o conceito de matéria? Então, para a ciência, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que é essa massa? Né? Massa é algo que você pode quantificar. Lembre-se que quando você vai, por exemplo, ao médico fazer uma consulta de rotina, geralmente para fazer a dose, para quantificar a dose da medicação que você vai tomar, ele verifica a sua massa, né? Você sobe numa balança e ele lhe dá lá um valor em quilogramas. Então, ela é quantificável, digamos assim. E ocupar lugar no espaço diz respeito a uma outra propriedade da matéria que chama-se volume. Então, assim, a matéria ela ocupa lugar no espaço, né? Existe uma área ali ocupada. A isso a gente chama de volume. Então, são as duas características mais importantes, né, para ser classificado como matéria. Outra característica importante é que toda matéria ela é composta por pequenas partículas. Nas nossas próximas aulas, nós vamos chamar essas partículas de um termo mais apropriado. Mas, por enquanto, vamos entender como partículas. Então, partículas muito pequenas, que, obviamente, nós não conseguimos enxergar, mas que tem representação didática para isso, certo? Então, vocês vão ver aí nas animações que a gente representa isso por meio de pequenas bolinhas, ok? E, assim, o que define, por exemplo, como que a matéria vai se organizar? Né? Como que a matéria vai se apresentar? Porque nós conhecemos a água em seus 3 estados de matéria. Nós conhecemos a água nos 3 estados físicos, né? Que é a água no formato sólido, que a gente chama de gelo, a água no seu estado líquido e a água na sua forma de vapor ou vapor de água, né? Água gasosa. Então, assim, mas isso, pessoal, vai acontecer com toda substância que existe, vai estar dentro de uma desses 3 estados físicos e pode estar em qualquer um deles. E aqui, ó, nessa imagem, vocês veem justamente isso. A água, por que nós optamos por estudar a água? Porque a água, nós já conhecemos ela nos 3 estados. Então, assim, é uma substância bem comum, que todo mundo já teve contato e certamente conhece a água nos seus 3 estados físicos. Importante salientar que ela é nosso objeto de estudo justamente por quê? Porque nós convivemos em temperaturas que nos permitem conhecer essa água em suas 3 formas físicas, certo? E aqui vocês têm uma imagem que mostra justamente o comportamento dessas partículas em cada um desses estados. No estado sólido, as partículas elas têm uma atração muito intensa entre elas. Então, nós dizemos que são partículas extremamente organizadas, né? Bem organizadas, que mal conseguem se mover. Elas vibram ali, mas é em posição bem fixa, para um lado e para o outro. Você sente bem isso quando você dá uma pancada numa superfície, né? Você dá um murro, ou então bate em alguma coisa, você sente que aquela superfície sólida, ela vibra, no entanto, ela não altera o seu formato, né? Ela permanece lá na sua forma original. Já o líquido,
essas partículas elas não são tão bem organizadas. A gente diz que é uma organização intermediária, ela já tem um pouco mais de liberdade. É por isso que o líquido ele tem um comportamento meio molenga, digamos assim. Vamos pensar aí um exemplo, né? Os sucos, os chás, as tintas. Então, essas substâncias, todas elas no estado líquido são um pouco mais desorganizadas. E no estado gasoso, essas partículas elas já estão em um estado de desorganização tremendo. Elas são bem desorganizadas, cada partícula tem uma trajetória independente das outras, então elas pouco se atraem. E aí é justamente esse comportamento de gás, né, de escapar, comportamento de escape, de se espalhar muito facilmente. Para estudar as diferenças entre sólido, líquido e gasoso, existem algumas propriedades importantes que a gente tem que atentar, certo? A primeira delas é em termos de formato, a forma. Os sólidos, eles têm um formato próprio, certo? Vamos pensar na seguinte situação. Eu pego uma pedra, coloco ela dentro de uma caixa, digamos uma pedra oval, aquelas pedrinhas de fogo que a gente chama de rio. Pedrinha toda polida, bonitinha, boto dentro da caixa, mesmo formato. Tiro da caixa, jogo no chão, permanece o mesmo formato. Por quê? Porque as partículas ela têm essa conformidade, né, de se atraírem. Então, o formato se mantém constante. O líquido, por outro lado, quando você coloca ele num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Se você coloca ele num copo redondo, ele vai ficar redondo. As piscinas, por exemplo, que existem vários formatos aí de piscina, o líquido de dentro vai assumir a forma do recipiente. Isso quer dizer que os líquidos não têm formato próprio, eles assumem o formato do recipiente em que eles estão. Os gases da mesma forma. Ora, se os líquidos que são mais organizados que os gases já não têm forma própria, imagina o gás, que é totalmente desorganizado. E aí, também, o gás assume lá o formato do recipiente em que ele está. Na verdade, nós conhecemos os gases mais famosos, digamos assim, para a gente, são os gases atmosféricos. E aí, no caso do ambiente, eles estão dispersos por toda a parte. Aqui ao nosso redor agora, por exemplo, está cheio de gás. E aí, entre eles, né, o mais abundante é o nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, só para citar alguns deles, certo? Quanto ao volume, ou seja, ao espaço que aquele corpo ocupa. O volume, por sua vez, do sólido e do líquido não é alterado. O volume do sólido, obviamente, uma pedra, ela vai ocupar o mesmo volume dentro de uma caixa d'água, dentro de uma piscina. Então, o volume que ela vai ocupar ali é fixo. O líquido da mesma forma. Se eu tenho 1 litro de refrigerante e eu derramo esse 1 litro de refrigerante, sei lá, dentro de uma bacia, continua sendo 1 litro. Então, o volume dele, ou seja, o espaço que aquele líquido ocupou, não mudou. Por outro lado, os gases, eles não têm volume próprio, né? Vocês veem aí, por exemplo, que para comercializar o gás de cozinha, por exemplo, ele é comprimido. Então, você pega aí vários e vários litros de gás e comprime. Se você libera esse gás, ele ocupa um volume enorme. Se espalha e vai ocupar um volume enorme. Que fique aí para aquela galerinha que gosta de soltar uns flatos durante a aula, lembre disso. Quando você solta um pum lá no canto da sala, esse cheiro ele se espalha por toda a sala, fica insuportável para todo mundo. Justamente porque parecia pouco o gás que você liberou lá, só que o gás ele se espalha, amiguinho. Ele não tem volume fixo, ele se espalha por todo o ambiente. E aí, coitado de quem está lá na sala junto com você. E aí, as forças de atração entre as partículas, até já falei um pouco sobre isso. Os sólidos, como existe uma proximidade muito grande entre as partículas, elas interagem ali muito fortemente entre si. Existe uma força de atração muito forte. Já os líquidos, eles têm uma força de atração intermediária, não existe essa atração muito forte entre elas, e aí que dá aquele efeito fluido, né, a fluidez maior do líquido. Já os gases, essa atração é bem pouca mesmo. As partículas de gás são muito dispersas e aí existe pouca atração entre essas partículas. Em relação à densidade, a densidade nós vamos falar um pouco mais adiante nas nossas aulas, mas densidade é uma relação daquelas duas propriedades iniciais que a gente falou da matéria, massa e volume. É uma relação aí de divisão de massa por área ocupada, por volume. Então, assim, no geral, né, pessoal, os sólidos eles tendem a ser mais densos que os líquidos. De uma forma geral, quando pensamos assim, por exemplo, você joga lá um prego, um parafuso dentro d'água,
né? A tendência é que ele afunde por ser mais denso do que a água. Já os gases, eles são menos densos ainda. Você vê que você libera aí um gás, vamos pensar assim, por exemplo, nos gases que fazem os balões subirem, né? Os balões do meio de transporte, que eu tô falando aqui para vocês. Existe um aquecimento do ar que está dentro do balão e aí a densidade do ar quente é ainda menor que a do ar frio, e aí ele sobe, fazendo com que as pessoas consigam realizar seus passeios, né? Então, assim, relação de densidade. Os sólidos tendem a ser os mais densos, os líquidos ali no intermediário e os gases são os menos densos, né? Compressibilidade. Essa é uma outra característica bem interessante, inclusive tem um desafio lá na frente que eu quero que vocês respondam, certo? O que é essa compressibilidade? Compressão é você apertar alguma coisa, é a resistência que algum corpo oferece à pressão. Então, assim, vamos pensar aqui 3 situações, né? Você tem aí, colocou numa seringa, o mesmo modelo de seringa, você botou numa leite em pó, colocou na outra água e na outra tem gás. E aí você tampa o início da seringa e aperta, faz o êmbolo comprimir os 3 materiais. No leite em pó já adianta você não vai ter muito sucesso não, você não vai conseguir apertar muito. Por quê? Porque é um sólido. Então as partículas já estão tão próximas que não tem espaço para você conseguir comprimir. Na água você vai talvez tentar comprimir, vai conseguir alguma coisa, por causa que existe um espaço ali entre as partículas. E no gás, aí sim você vai conseguir comprimir o êmbolo praticamente até o final. Por quê? Porque você tem espaço entre essas partículas. Então você reduziu ao extremo esse espaço ao ponto de deixar aquelas partículas de gás bem juntinhas uma da outra. Ou seja, você praticamente transformou, né, aquelas partículas de gás que estavam ali, deixou o comportamento delas muito semelhante ao comportamento das partículas de um sólido. Então aí você vê que chega um momento que realmente não tem, oferece uma resistência bem grande à compressão. Então olha só, sólidos você não vai conseguir comprimir, eles são muito complicados, né, de comprimir. Tanto é que para comprimir sólidos, geralmente você vai precisar de um maquinário pesado, muito grande. Prensas, por exemplo, de lixo. A gente costuma ver bastante nos caminhões. Os caminhões que recolhem o lixo, o gari joga o lixo dentro do caminhão e existe lá uma prensa, né, um maquinário que exerce uma pressão por área muito intensa e aí achata esse lixo, né, para deixar um volume menor, para caber mais lixo. Até a gente faz isso também, é uma técnica importante. Nós geramos muito lixo, a gente sabe disso. Nosso lixo doméstico, nossos resíduos são uma quantidade absurda. Então, para você economizar sacos de lixo, comprima o lixo na sua lixeira, porque aí você evita de estar gerando mais lixo. Porque pense comigo, se você coloca um lixo dentro de uma sacola, a sacola também é lixo, também gera resíduo, né? Também é um poluente. Então, quando você comprime seu lixo, você gera um volume menor de resíduos, que é mais interessante, certo? Fica aí a dica, que é basicamente o que os caminhões de lixo já fazem. Já os líquidos, você consegue comprimir pouco, mas um pouco mais do que os sólidos, e os gases, eles são altamente compressíveis. E é isso que permite, inclusive, que você consiga encher um balão. Essa propriedade dos gases, inclusive, que permite que os gases, né, o gás de cozinha, seja envasado, ou ainda aqueles cilindros de oxigênio que é utilizado no mergulho. Também os cilindros de gases que são utilizados nos hospitais, certo? Então, muito importante essa característica dos gases para esse tipo de atividade, ok? E aqui nós temos uma visão geral dos sólidos, líquidos e gases, basicamente tudo aquilo que nós já falamos. Eu acho válido que você pause o vídeo agora e copie essa tabelinha em seu caderno, porque ela tem várias informações preciosas, né? Um apanhado de basicamente tudo que a gente falou até agora, das características dos 3 estados físicos. Então, é bem interessante que você tome nota dessas características aí. Essa animação ela achei muito divertida, né? Porque ela mostra justamente para a questão da desorganização que eu falei inicialmente para vocês, né? O sólido ele tem uma organização maior, né? Você vai ver que ele quebra, mas ele quebra e vai mantendo os pedacinhos organizados. O líquido já tem a sua fluidez muito maior e o gás se dispersa completamente. É só para vocês fixarem um pouco mais esses conceitos aí. Mas e aí, professor? Então, o que define se a matéria ela vai ser sólida, vai ser líquida ou vai ser um gás?
Bom, pessoal, basicamente existem dois fatores muito importantes para isso, certo? E eles são as condições de temperatura e de pressão, certo? Por quê? Porque quem organiza ou desorganiza essas partículas, basicamente são essas duas condições aí, certo? Com o aumento de temperatura e de pressão, você tem a desorganização dessas partículas. Esse também é um conteúdo que a gente vai estudar mais adiante, mas já de antemão eu digo a vocês que são dois conceitos importantes para vocês já fixarem aí. A relação dos estados físicos da matéria está justamente ligada à temperatura e pressão, ok? Pode parecer uma pergunta bem óbvia, mas vamos dar uma olhada como é que você se sai nessa pergunta aqui, né? Tem até Nazaré Tedesco tramando. Isso aqui não é da época de vocês, não, tá? Isso aqui entrega a minha idade aqui pra vocês. Mas essa novela era boa, hein? Essa novela aí era boa. Mas não assiste mais novela, não. Tem mais tempo pra isso, não. Bora lá, ó. Pra entender melhor, né? Ver se vocês conseguiram aí absorver alguma coisa que eu falei anteriormente. Rochas que nós temos aí no nosso, costumamos ver por aí, pedra de calçamento, né? Aqui na nossa região, calcário é uma rocha bastante presente. E as outras rochas que temos, em qual estado físico essas rochas estão? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, tá? Colocar o reloginho aqui na tela, pra vocês pensarem um pouquinho. Beleza, vamos à resposta? Aposto que você respondeu sólida, não é verdade? Então, assim, você foi naquela imagem que já tá aí na sua cabeça, certo? Mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. E agora? Como é que essas rochas aí, elas estão? Sim, porque também temos rocha, né? O vulcão, ele é formado por rochas, né? Solidificação de algumas rochas. Então, a resposta, pessoal, para essa pergunta é uma outra pergunta. Eu sei que o professor Girafales já dizia que a gente nunca respondia uma pergunta contra pergunta, mas nesse caso ela é muito importante. Ou pelo menos quem perguntasse deveria estipular, digamos assim, na pergunta, determinar lá na pergunta o que você teria que responder. Porque qual a resposta para isso? Depende da temperatura. Na temperatura ambiente, né, que oscila aí de 19 a 25 graus, né, sempre que vocês ouvirem esse termo temperatura ambiente, basicamente é uma temperatura que está entre 19 e 25 graus. As rochas que nós conhecemos, elas estão no estado sólido. Só que, olha uma situação como essa daí, é uma situação de calor, de temperatura extrema. Aí você está vendo que tem rocha que está no estado líquido, e algumas até passando para o estado de vapor. Sim, porque existe, obviamente, a temperatura que essas rochas vão virar gás, poeira e gás. Vou deixar aqui, pessoal, dois desafios para vocês responderem nos comentários, certo? E aí também registrem no seu caderno, que é bem interessante depois para a gente discutir na nossa próxima aula, certo? Que é o seguinte, por que a esponja de limpeza, ela mesmo sendo um sólido, quando você aperta, você consegue comprimir? Eu falei para vocês que a compressibilidade dos sólidos, ela é bem complicada de ser feita justamente por causa da atração entre as partículas. Mas e a esponja? Né? Qual é a resposta para essa pergunta? Por que a esponja permite essa compressibilidade? E a outra é uma pesquisa, provavelmente a maioria de vocês já vai saber a resposta, mas quem não souber, dá uma buscada lá na tabela periódica e vá ver qual é o único metal que se conhece, né, pelo menos o homem conhece, que está no estado líquido à temperatura ambiente. Coloquem também lá nos comentários para a gente ver a resposta, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa aula termina aqui. Um abraço virtual, espero vê-los em breve. Não esquece de comentar e deixar lá o seu feedback da aula lá nos comentários e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!